Bom, nosso objetivo nesses vídeos é trabalhar o livro Manual Completo de Linux, do Guia do Administrador, essa segunda edição. Bom, nesse livro, o que nós temos são informações que hoje muitas vezes os manuais não trazem. São informações muitas vezes bem profundas, tanto que esse livro, pelo que me parece, ficou na segunda edição lá em 2003 ou 2004, alguma coisa assim. E eu indico a leitura dele com mais atenção, mas o que a gente faz aqui, claro, é tentar lê-lo de uma forma a criar esquemas, a facilitar um pouco mais a leitura, para que a gente possa compreender um pouco mais essas questões do Linux que hoje em dia elas são muito importantes para quem vai trabalhar como administrador, ou mesmo programador, ou alguém que queira aí conhecimentos na área de TI. Muito obrigado. Nosso assunto hoje é sobre posses de arquivos e processos. No que diz respeito à posse de arquivos e processos, todo arquivo ele tem tanto um usuário proprietário quanto um grupo proprietário. Isso nós vimos muito nas últimas aulas. Quem não viu, volte e procure assistir às outras aulas, aonde nós falamos tanto sobre o usuário proprietário, sobre o root e sobre os grupos de proprietários e sobre os usuários de sistema também. Então, o proprietário do arquivo ele tem um privilégio especial que não é compartilhado com todo o sistema. Da mesma forma que o root também ele tem privilégios aí, proprietários de arquivos, eles também possuem muitas vezes determinados privilégios de leitura, de escrita ou então de execução, como às vezes alguns arquivos de sistema também possuem esses privilégios de leitura, de execução, de leitura, de escrita e de execução. Então, a capacidade de modificar as permissões do arquivo em particular, o proprietário desse arquivo, pode configurar as permissões em um arquivo de maneira tão restrita que ninguém possa acessá-lo. Isso muitas vezes é uma segurança para o sistema, mas muitas vezes também isso pode amarrar o sistema em algumas situações. Os arquivos de sistema, eles também precisam aí de privilégios para poder fazer rodar o sistema, para poder gerar processos internos que vão possibilitar com que o sistema rode. Então, nós temos aí, né, utilizando nossos esqueminhas que a gente já está tão acostumado a utilizar, usuário proprietário, ele possui arquivos, esses arquivos, eles possuem aí permissões, que podem ser para o grupo, ou então pode ser para outros usuários do sistema, ou para um determinado grupo, e o arquivo ele pode ter esse usuário proprietário, que vai ter aí essas permissões de escrita, de leitura, de execução, como muitas vezes também outros usuários do sistema podem ter aí essas permissões de escrita, de leitura ou de execução. Então, muitas vezes pode ser esse usuário proprietário o que criou esse arquivo e que vai gerar aí informações, isso, então às vezes um script dentro do sistema para poder realizar outros processos, outras funções. Então esse usuário do sistema, ele pode ser um usuário, né, do sistema, pode ser o sistema que tenha gerado ele e ninguém criou, né? Ou seja, ele é criado pelo próprio sistema. Ou então pode ser o usuário root. Então o root ele pode interferir em todos os arquivos dos usuários, porque ele é o usuário maior, é o que mais tem privilégios dentro de todo o sistema e ele possibilita aí que os arquivos eles
Ele muitas vezes ele vai dar privilégios para determinados arquivos, para que outros usuários possam ler, possam escrever ou possam executar eles. Então o root é o usuário more aí, o que vai poder possibilitar aí vários privilégios dentro do sistema. Então nós temos grupos proprietários que possuem muitas vezes determinados arquivos. Esses arquivos podem possibilitar aí de alguma forma privilégios de leitura ou de execução para outros usuários, ou então de escrita também, isso pode acontecer. Então, muitas vezes, dentro desse grupo de usuários, eles possuem privilégios iguais, muitas vezes, para poder fazer troca aí de dados dentro do próprio sistema. Então, embora o proprietário de um arquivo seja sempre uma pessoa individual, muitas pessoas podem ser proprietárias também dentro de arquivos, né, dentro de arquivos que estejam dentro de um determinado grupo. Muitas vezes nós vamos encontrar esses grupos lá no /etc/group, que nós vimos na última aula e que nós temos aqui um exemplo dele aqui. Então nós vemos aqui que nós temos alguns usuários dentro de determinados grupos e são usuários aqui, por exemplo, systemd, o SSH, SSL, Bluetooth, todos eles possuem aqui determinados usuários aí que vão gerar processos dentro do sistema e que vão funcionar como usuários, mas na realidade são usuários do sistema. E podem inclusive estar dentro de grupos, né, como é o caso desses daqui. Então, um grupo pode ter um usuário proprietário ou vários usuários proprietários. Então, aqui um exemplo, né, do nosso esqueminha, onde você pode ter um proprietário dentro de um grupo, onde os outros eles ficam aí submissos a esse proprietário, e você pode ter vários proprietários também. Pode ocorrer isso. O proprietário de um arquivo ele deve especificar o que os grupos de proprietários podem fazer ou não com ele. E esse esquema ele permite que membros do mesmo projeto possam compartilhar arquivos. Então isso são permissões aí, inclusive para que um possa escrever no arquivo do outro, ou então possa ler o arquivo do outro, ou que somente um possa escrever e os outros possam ler, ou que somente um possa executar e os outros possam escrever. Então isso vai depender da necessidade de cada situação e do que vai ser necessário aí para que seja feito esse tipo de configuração. Então, dentro de um grupo, vários usuários podem trocar informações, isso a partir dessas permissões que vão possibilitar aí que haja vários tipos de configurações para determinar a forma como esse grupo funciona. Então, um proprietário ele pode possuir um arquivo, ele é o responsável pela escrita, pela execução e os outros somente pela leitura. Ou então ele possa ser responsável pela escrita, os outros pela execução e pela leitura. Então, isso depende de cada situação e de cada configuração que vai existir. Então, o proprietário de um arquivo, ele deve especificar o que os grupos de proprietários podem fazer ou não com ele. Então, o Linux, na verdade, ele controla os proprietários e grupos com números e não com nomes. Na realidade, os nomes são muito mais para poder atender à nossa necessidade humana, com a nossa dificuldade de lidar com os números. A identificação dentro do sistema, ela acontece a partir de números, através de bits. Então, no caso mais básico, né, o que a gente tem é os Identification Numbers, são os UIDs, que são mapeados, por exemplo, os grupos. Então, nós temos, cada usuário tem um UID, mas dentro de um grupo são vários usuários
cada um com seu ID mapeado dentro daquele determinado grupo, aonde ele vai funcionar ali com os mesmos privilégios do grupo. E a gente consegue visualizar isso lá no etc/group. Os nomes baseados em texto que correspondem a UIDs e GIDs, né, UIDs para individual e GIDs para grupo, só são definidos para conveniência dos usuários humanos do sistema. Então, é para que a gente possa ler, é isso que acontece. Então, quando os comandos ls-a, -LA, que vai possibilitar que a gente possa aí ter informações desses grupos. A gente viu muito isso no momento que a gente vai lá e dá esse comando para poder listar ali os arquivos que se tem, as permissões que existem. Então, voltando ao que os nossos esquemas, a gente tem um usuário único com seu UID, ele pode acessar determinado arquivo, ele pode ser o proprietário desse arquivo, ou então nós podemos ter grupos de proprietários que vão estar ligados no GID, que é a identificação do grupo, e dentro desse GID, cada um continua tendo seu UID. Isso é mapeado no sistema para se formar o grupo aí dessa forma, ou seja, vários UIDs vão estar dentro de um determinado GID. Então, UIDs e GIDs só são definidos para identificar usuários e grupos de usuários. Bom, o que nós temos são os números de identificação, os Identification Numbers, que são os UIDs, que são os usuários individuais, e esses são mapeados para nomes de grupos em /etc/group. Ou seja, identifica-se inicialmente os usuários e posteriormente os usuários e com seus UIDs, que são os números individuais, e esses são enviados para mapas de grupos que podem ser visualizados lá no etc/group, formando esses mapas de grupos. Então, o proprietário do processo, né, na realidade, a comunicação que é feita entre o processo e arquivo, entre um usuário e outro, é feita através de sinais, e esses sinais vão gerar aí muitas vezes uma comunicação entre arquivo e usuário, entre um usuário e outro, dependendo das situações que vão surgindo. E, na verdade, os processos têm até pelo menos 7 identidades associadas com eles. Os processos podem estar ligados a um ID real, um ID efetivo, um ID salvo e um ID de sistemas de arquivos, que é utilizado para determinar permissões de acesso e arquivos. Falando de maneira genérica, os números reais são usados para fins de contabilidade e os números efetivos são utilizados para determinação de permissões de acesso. Os números reais e efetivos são normalmente os mesmos. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor isso. O que a gente tem é o proprietário do arquivo, usuário, seja ele root, seja ele usuário comum, seja ele até o próprio sistema. Ele envia sinais de processo e esses sinais eles podem estar dentro de determinados conceitos. Ou ele pode ser um ID real, ele pode ser um ID efetivo, pode ser um ID salvo ou pode ser um ID de sistemas de arquivos. O ID de sistemas de arquivos, que é utilizado para determinar as permissões de acessos de arquivos. Vamos aqui a cada um dos conceitos. É importante nesse momento que são conceitos um pouco mais difíceis, talvez não tão falados quando se vai ensinar comandos, mas aqui o que a gente está tentando compreender é um pouquinho do Linux no que diz respeito à parte interna. O livro que a gente trabalha hoje, ele vem com essa preocupação de tentar explicar um pouquinho da parte interna do sistema
para que depois a gente entenda de onde vêm os comandos, qual a utilização desses comandos, qual que é a origem e como que eles funcionam. Então vamos lá. A questão do ID real e do ID efetivo referem-se a identificadores do usuário, o ID, e identificadores de grupo, GID, que são usados para determinar permissões de acesso a recursos dos sistemas. Essas frases nós tiramos do livro e vamos tentar aqui entender. Cada usuário individual ele vai ter um ID e cada grupo ele vai ter um GID. E esses GID e UID, eles são os que vão de alguma forma destravar aí os recursos dentro, né, ou as permissões de acesso dentro do sistema. No caso do ID real, ou UID, se quiser chamar, esse é o identificador de usuário originalmente associado ao processo quando ele é iniciado, ou seja, à medida que ele entra, que ele recebe, que ele passa a ser um usuário dentro do sistema que ele é criado, ele vai ter um ID. E ele permanece mesmo durante toda a execução do processo com esse número, usando as chamadas de sistema específicas e com determinados privilégios que ele vai utilizar a partir desse UID que ele recebeu. Então nós temos aqui dentro do nosso esqueminha, para ficar mais fácil de entender, o ID comum, que é um número utilizado para esse usuário, e nós temos o IDs que vão estar dentro de um grupo SGID. Isso ajuda o sistema a se organizar e a compreender, a gente possa compreender como o sistema funciona a partir disso, desse UID individual e desse UID dentro de um SGID. Então, correspondem aí ao usuário real, que pode ser alterado posteriormente para efetivo, dependendo do que ocorrer. No ID efetivo, ou UID efetivo, que é um outro nome, este é o identificador de usuário usado para determinar permissões de acesso aos recursos do sistema durante a execução do processo, e ele pode ser alterado pelo processo para permitir ou restringir o acesso a determinados recursos. Por exemplo, um programa pode precisar temporariamente de permissões elevadas para executar certas operações. Então, ele muda seu UID efetivo para um com permissões adequadas e depois restaura. Então, de UID real, ele passa a ser o UID efetivo, justamente para poder receber algumas permissões para elevar aí as operações que ele realizava antes, para poder realizar novas operações dependendo da necessidade que ele tenha. Seja ele um usuário, seja ele um usuário do sistema, seja ele um usuário dentro de um grupo ou então um usuário individual. Então o que a gente tem? Eu coloquei aqui através do sul, mas tem o sudo, tem outros meios, mas através do sul, por exemplo, ele um ID real, ele passa a receber privilégios de root e ele passa a ter poderes de root que ele vai utilizar durante algum tempo. E isso daí passa a ser o ID efetivo. Qual a utilidade disso? Muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes, no momento de fazer um backup, nem sempre é a mesma pessoa que tem a senha de root que vai realizar esta ação. Ele pode momentaneamente passar para uma outra pessoa o SU para que ele faça ali, ele tenha privilégios de root por algum momento, por alguns momentos, para poder realizar essas tarefas. Então, esse é um exemplo, mas existem vários exemplos. O sistema Linux está recheado de exemplos desse tipo, aonde a gente pode perceber que há essa mudança aí de UID real para UID efetivo. Existem também os exemplos dos IDs salvos, o ID salvos.
ele não tem nenhum efeito direto, né, de acordo com o livro, e eles permitem que programas guardem um ID inativo para uso posterior, facilitando assim a utilização parcimoniosa dos privilégios aprimorados, e o ID de sistema de arquivos geralmente é explicado como um detalhe de implementação do NFS, em geral do mesmo ID efetivo. Muitas vezes utilizado aí para programas muitas vezes que em determinado momento precise aí de determinados privilégios para poder exercer situações dentro do sistema, eles vão ter aí esses UIDs salvos para poder realizar aí determinadas funções. Então, é um programa, um sistema de programa muitas vezes que tem um ID salvo e ele permite que programas guardem um ID inativo para uso posterior, facilitando assim a utilização e privilégios que vão ser utilizados em determinados momentos. Então, esses são conceitos importantes para a gente entender a questão de segurança no Linux, por exemplo. Mas é a base também de todo o sistema. Todo sistema Linux ele vai ter aí como base esses conceitos de UID, de GID, de SGID, que vão aí de alguma forma possibilitar que o sistema funcione aí dentro de determinados parâmetros. O NFS, que a gente havia falado anteriormente, e ele é o Network File System, que vai possibilitar a comunicação de máquinas em lugares diferentes, através da rede, através da internet, que poderia ser aí o SSH ou outros sistemas de comunicação via rede que possam estar aí distantes um dos outros. E esse NFS, Network File System, é um protocolo de sistema de arquivos distribuído que permite compartilhamento de arquivos e acesso remoto a sistemas de arquivos em uma rede de computadores. Então, nesse contexto Linux, NFS é uma coisa muito importante. Ele é a base, é a tecnologia inicial, mesmo que tenha recebido outros nomes posteriormente, ele vai possibilitar esse compartilhamento de diretórios e arquivos entre sistemas Linux em uma rede local ou não. E com o NFS, um servidor de arquivos ele pode exportar, compartilhar mais diretórios para que outros sistemas da rede possam montá-los e acessar os arquivos como se estivessem armazenados localmente. Isso permite que vários computadores de uma rede compartilhem dados de forma eficiente e cooperativa. Então, o que a gente tem com o NFS é compartilhamento de arquivos e de diretórios, montagem remota, o sistema pode ser montado remotamente através do NFS, um acesso transparente, uma vez que aquele que acessa através dele consegue ter lá a visão de todo o sistema, de tudo que está armazenado dentro dele, suportes à segurança, ele suporta a autenticação, existem chaves aí de acesso para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os recursos compartilhados. Desempenho, o NFS ele é projetado para oferecer desempenho e permitindo esse compartilhamento aí entre sistemas. Então ele é projetado para oferecer um bom desempenho em redes locais, permitindo compartilhamento de arquivos e sistemas. Bom, um dos últimos assuntos que nós vamos falar é do SET-UID e o SET-GID. Eu vou chamar o SET-UID e o SET-GID de pílula. Ela é a pílula que vai possibilitar a dar poderes aí para aquele UID, para que ele tenha o GID, que é o grupo, para que o individual, o usuário individual ou o usuário grupo possa ter aí poderes de root. Então, essas duas palavrinhas tão utilizadas, SET-UID e SET-GID, vai ser aí a pílula que vai dar esse poder aí para que o sistema possa, para que o usuário e o usuário, o grupo,
possam ter aí privilégios dentro do sistema, ou mesmo também próprios usuários do sistema também possam exercer aí essas permissões a mais. Então, embora normalmente não seja possível para um processo alterar suas credenciais de posse, há uma situação especial em que os IDs e os grupos de usuários efetivos podem ser modificados. E o kernel vai possibilitar aí que através da permissão, né, de setGID e setUID sejam configurados aí um ID efetivo, né, que passe do real para o efetivo, que é o que a gente já explicou antes. Então, os privilégios do usuário são, portanto, promovidos para uma execução desses comandos específicos. Então, para a gente entender o esquema, o ID passa a ter o setUID, que é a pílulazinha que ele vai receber para poder se tornar aí com privilégios de root, e o grupo, né, que é o GID, que são vários UIDs mapeados dentro do GID, passa através do setGID a receber a pílula para poder se tornar aí um usuário especial. Então, sistemas no Unix, Linux, todos eles foram aí o tempo todo sendo criados dentro desses conceitos. Claro que às vezes existem diferenças entre distribuições e outras, mas o conceito é muito parecido dentro de todos eles. Então, quando um programa é marcado pela permissão setUID, ele é executado com os privilégios do usuário proprietário do arquivo, em vez de privilégios do usuário simples que iniciou o programa. Então, ele se torna de real para efetivo. Isso é útil em situações onde um programa precisa realizar operações que requerem privilégios especiais ou configurações e acessar recursos que muitas vezes são protegidos. E o setUID também pode representar um risco para a segurança. Muitas vezes, mal configurado e mal utilizado, pode de alguma forma gerar aí riscos. A configuração, você pode configurar um arquivo aí através do chmod 1 mais S, e isso definirá a permissão do setUID. Ele gera aí um tipo de marca que nós podemos ver aqui, dando um ls-la, nós vamos ter a lista que nós estamos acostumados a tirar, e nós vamos ver um Szinho aqui, é onde o setUID ele passa a ser de alguma forma configurado. Nós vamos configurar aqui, vamos dar um clear, e dentro do etc vamos criar aqui, a gente criou um arquivinho chamado novo.sh, vamos dar aqui um u mais s, chmod u mais s novo.sh, e vamos ver aqui que ele foi marcado com um Szinho, bem, vamos ver aqui, bem, vamos encontrá-lo, aqui, está aqui, o Szinho, que nós temos aqui, que é o novo.sh. Podemos tirar também, né, com chmod u-s novo.sh, nós temos aí ele sendo retirado. Nós vamos verificar aqui no arquivo novo.sh, aqui nesse ponto, ok, nós vimos que o Szinho saiu. Então, são comandos aí do setUID do Linux que permite que programas sejam executados por usuários comuns, fazendo uso da conta root de uma forma limitada e fortemente controlada. Então, também pode ser uma brecha na segurança, então eu preciso verificar isso. Um exemplo comando é o PSWT, que em alguns sistemas eles possuem aí
Algumas distribuições possuem aí Szinho marcado nele. Então, desse modo, ele possibilita que usuários provem que conhecem a senha da conta atual antes dele concordar em fazer a modificação solicitada. Isso acaba sendo um método, uma forma de segurança dentro de determinadas distribuições. Bom, superusuário nós vamos falar na próxima aula.